sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Raiza Garrido, eu sou executiva sênior na Inovlive. Estou muito feliz e agradecida com o convite do nosso querido líder Jonatas e do Israel Miranda, que me convidaram para poder falar aqui um pouquinho para vocês essa parte de produtos, né? Que é a base do nosso negócio, não é verdade? Gente, eu estou com a difícil missão aqui de fazer isso em 45 minutos. É uma difícil missão mesmo para mim, que gosto de falar pouco, né? Para quem já me conhece aqui, eu falo demais. Então, por favor, liderança, vocês vão me avisando aí do tempo, porque eu estendo mesmo, a Débora sabe disso. Então, vamos lá. Galera, para começar, né, a abrir esse treinamento, antes da gente falar da parte de produtos em si, eu coloquei algumas coisas que eu considero importantes para a gente ter uma noção mais ampla sobre saúde, sobre nutrição, né, sobre suplementação. Eu acho que vai fazer diferença para cada um de vocês. Porque não se trata apenas, quando eu coloquei isso, eu pensei da seguinte forma: não se trata apenas de você conhecer o benefício de um produto aqui, por exemplo, o ômega 3. Às vezes você sabe o benefício daquele produto, você sabe para que ele serve, mas você não consegue aplicar ele nem no seu dia a dia e nem na vida das pessoas que te cercam. Então é para clarear mais o entendimento de cada um aqui, tá? Eu vou falar sobre a síndrome metabólica rapidamente, que é uma síndrome que tem acometido várias pessoas na atualidade e que é de desconhecimento da maioria das pessoas, né? Na maioria da população nem sabe o que é isso. A síndrome metabólica, gente, ela é uma dieta desequilibrada, ela acontece, né, quando a pessoa tem uma dieta desequilibrada associada a um estilo de vida sedentário. E muitas pessoas têm já instalada a síndrome metabólica e não têm consciência disso, nem ao menos sabe que tem, né? O que essa síndrome metabólica leva? Ela leva à obesidade, que a gente, quando fala em obesidade, a gente fala... no caso, assim, para você é um teste, tá? Para quem trabalha com academia, a gente faz, né, demonstração de produto em academia, ajuda bastante para você falar isso lá na hora. A circunferência abdominal, nas mulheres, ela não pode ser superior a 88 centímetros e nos homens, 102 centímetros, tá? Isso é só para vocês terem noção. Então, aqui no caso, essa síndrome metabólica vai levar à obesidade, hipertensão arterial, hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue, né? Distúrbio de triglicerídeos e de colesterol, e também ela está associada ao histórico familiar. Então, pessoas que já têm na família, né, quem tem algum desse tipo de distúrbio, ela tem mais chance de desenvolver a síndrome metabólica. E tudo isso leva ao aumento da mortalidade. Os fatores de risco, né, da síndrome metabólica são excesso de carboidrato na alimentação, gordura saturada também em excesso, sem falar da gordura trans, né, também, sedentarismo, histórico familiar, como eu falei, e o tabagismo. Isso tudo também causa obesidade e hipertensão. Eu acho que eu estou na frente de vocês, né? Acho que eu vou ficar de cá. Tá bom assim? Melhorou? Então vamos lá, gente. As complicações. A síndrome metabólica, ela vai levar a uma série de complicações que hoje são as maiores causas de morte no Brasil. Então eu citei ali AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, encefálico, que está em primeiro lugar, a maior causa de morte hoje no Brasil. Esses dados aqui são de 2016, tá? Ali em segundo lugar, o infarto, depois a diabetes e o câncer. Ele está em 10º lugar, mas ele perde ali não para outras doenças, mas para homicídio, acidente de carro, essas coisas. Aqui, gente, vou ter que ficar de cabeça porque eu não enxergo. Tá faltando óculos aqui. Então aqui, gente, o tratamento da síndrome metabólica, ele não é só o tratamento, ele também é a prevenção, né? Então, para a gente não chegar a desenvolver a síndrome metabólica, que leva aquelas complicações todas e que leva ao alto índice de mortalidade, a gente precisa fazer o quê? É muito melhor a gente trabalhar na prevenção do que na cura. Vocês concordam comigo? Ao invés de você esperar a doença estar instalada, você se prevenir com o quê? Hábitos de vida mais saudáveis.
No caso ali, olha, em relação ao estilo de vida, então pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Como a Aline bem disse aqui no início. Reeducação alimentar, o que seria isso? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Diminuir a quantidade de carboidratos que a gente consome, porque apesar, vocês vão ver aqui na pirâmide alimentar, do carboidrato ser o que a gente mais precisa no nosso dia a dia, nossa alimentação, a gente consome ele em extremo excesso. Então a gente precisa diminuir esse consumo, né? Diminuir também a quantidade de gordura saturada, que tem inclusive nas carnes vermelhas, muita gente não tem esse conhecimento também. Aumentar a quantidade de fibras de carnes magras, que no caso é a carne branca, frutas e vegetais. Então, tudo isso seria para você ter uma alimentação mais equilibrada, né? Sem exceder em nenhum deles. E, associada a isso, uma boa hidratação e uma boa qualidade do sono, que também influencia na nossa saúde. Manter hábitos de vida saudável, como eu falei, cuidar de você e de todas as pessoas à sua volta. Aqui na empresa a gente tem a missão de levar a oportunidade para as pessoas de cuidarem da sua saúde, e aqui a gente ainda tem essa vantagem de ser a um preço muito mais justo, né? A um preço muito mais acessível, porque saúde custa caro, não é verdade? Hoje, para você ter saúde, você precisa investir na sua saúde. E aqui na oportunidade Nove Life a gente tem a vantagem de ter preços mais acessíveis a todo cidadão, a todo brasileiro. Aqui na parte da nutrição, eu estou falando mais rápido esse início, gente, porque tem muita coisa para falar, tá? E no final, quem quiser perguntar, né, eu acho que no final fica melhor para a gente não interromper a apresentação. Aqui sobre a pirâmide alimentar, vocês já conhecem essa foto de reeducação alimentar. O que eu quis trazer aqui com essa foto? Realmente as fontes de energia que a gente utiliza na alimentação. Veja que na base da pirâmide aqui a gente tem os grãos, carboidratos, né? É a maior quantidade, porém a gente já consome praticamente isso aqui tudo de carboidrato, né? A gente, na verdade, a maioria das pessoas não consome as outras coisas. Tem uma alimentação quase que exclusiva de carboidrato. De manhã é pão, bolo, bolacha, no almoço é arroz, macarrão, à tarde é pão de novo, de noite é macarrão, pizza, fast food. Então, se você for pensar, tudo isso é muito carboidrato e muita gordura saturada. Então, aqui é só para a gente relembrar o que seria uma alimentação mais equilibrada. Aqui a gente tem as frutas, vegetais, que são, né, também as fontes de... Eu coloquei ali ações enzimáticas, por quê? Elas são fontes de vitaminas e minerais que são essenciais para todos os processos metabólicos que acontecem no nosso organismo. Então, é fundamental consumir esses alimentos, né? Depois a gente tem ali as proteínas, né? De preferência carnes magras, como eu citei, queijo, produtos de origem do leite, né? E ali as gorduras, as oleaginosas, que são gorduras boas, tá, gente? No caso que a gente tem o ômega 3, né? Então a gente tem ali linhaça, o óleo azeite, gorduras boas, tá? E ali eu coloquei também a preferência, quando você vai orientar para uma pessoa a reeducação alimentar, você sempre lembrar dela preferir alimentos frescos, naturais, e evitar o consumo de alimentos industrializados, né, que tem muito sódio, que tem muito conservante, que tem muito açúcar, né, e a gente sabe que isso tudo não faz bem à saúde. Entrando nessa parte de suplementação, o que a gente entende como suplementação? O próprio nome já diz, é suplementação, para complementar uma alimentação. Então significa que não tem como eu fazer um pratinho de almoço só com suplementos, né? Não, isso não seria saudável, não é indicado. Ele serve para complementar a sua alimentação diária, que você já tem que fazer ela de forma equilibrada. E ainda assim você precisa suprir maiores necessidades do seu organismo. Então por isso a suplementação é tão importante. E hoje a suplementação é a maneira mais prática, barata, né, e acessível de você aumentar a qualidade da sua saúde. Então olha para vocês verem, a suplementação é importante para quem? Para atender as necessidades de quem? Em primeiro lugar aqui, ó, das pessoas que têm carência nutricional. Quando a gente fala em pessoas que têm carência nutricional,
nutricional, a gente já pensa uma pessoa doente, né? Uma pessoa que está desnutrida. Mas não necessariamente, porque isso não está visível a olho nu. Eu posso olhar ali para o Gustavo e pensar assim, não, um homem alto, né? Forte, bonitão, a pele tá bacana, só que eu não consigo fazer um exame dele só de olhar para saber que não está tendo nenhuma carência nutricional. E hoje, com o estresse do nosso dia a dia, correria, alimentação totalmente inadequada, praticamente todos os brasileiros se encontram com carência nutricional. Então, essa suplementação ela é para todos. Indivíduos que já têm desnutrição são indivíduos obesos. Fora que a gente imagina desnutrido, a gente imagina aquelas criancinhas da África, bem desnutridinha mesmo, a gente associa isso, mas na verdade não. Os indivíduos obesos, eles são extremamente desnutridos, porque a dieta deles é rica em gordura e carboidrato, ou seja, pobre em nutrientes, entendeu? E fora eles, indivíduos doentes também, crianças, atividade física. Por que é importante você suplementar na atividade física? A atividade física ela é importante para a nossa saúde, para aumentar a nossa qualidade de vida. E vai fazer várias adaptações no nosso organismo. Só que durante a atividade física, a gente tem, eu vou falar mais na frente disso, mas a gente, pelo suor, a gente elimina muitos minerais. Então a gente precisa repor esses minerais, tanto os minerais quanto a hidratação. Mas se você toma só água, você não está repondo todos os minerais que você precisa, né, numa atividade física. Então é importante a suplementação. E com o envelhecimento também, que é um processo fisiológico que a gente vai tendo várias perdas, né, de minerais, aumenta a desmineralização óssea. Então a gente precisa também suplementar. Aqui, o que seriam sintomas de uma carência nutricional? Seria basicamente isso aqui: cansaço, unhas mais quebradiças e fracas, problemas dermatológicos, começam a aparecer às vezes manchas na pele, uma pele mais áspera, a mucosa começa a ficar esbranquiçada, a mucosa principalmente dos olhos e dos lábios. Problemas neurológicos aqui, às vezes é falta de atenção, perda de memória, pessoa que fica desconcentrada, vai fazer uma coisa, chega lá e esquece o que ia fazer, sabe? Isso tudo pode ser um problema de carência nutricional. Baixa de imunidade, então pessoas que frequentemente têm ali crise de sinusite, adoece com mais frequência, qualquer coisinha pode chegar perto de alguém gripado que pega. Isso também, né, caracteriza baixa de imunidade, está totalmente ligada à falta de nutrição. Perda óssea, né, que acontece na maior parte dos indivíduos, mais na terceira idade, mas acontece também em pessoas jovens. E anemias também, né? Só que a anemia você só vai saber se você for ao médico. Então esses outros sintomas a gente consegue perceber em nós mesmos, né? A atividade física, como eu falei aqui, ela é fundamental e ela causa essa perda metabólica durante o processo de atividade física, né? Com o gasto energético ali, você acaba perdendo vários minerais. E é importante essa reposição, como eu já havia dito. Aqui, rapidamente, gente, falando um pouquinho sobre metabolismo versus emagrecimento, que às vezes é uma dúvida de muitas pessoas nos treinamentos que a gente faz nas caseiras e para essas apresentações que a gente faz em academia. A pessoa sempre fica ali, mas na avaliação da balança lá, essa parte do metabolismo, não estou sabendo explicar. Então, por isso que eu coloquei aqui, tá, gente? O nosso metabolismo, ele é basicamente o nosso gasto energético, né? O que o nosso corpo está gastando das calorias que a gente consome e a velocidade que isso acontece. Então, olha para você ver, quando você faz atividade física, primeiramente o seu corpo ele vai utilizar qual fonte de energia? A glicose. Se você consome muita glicose, ou seja, carboidrato em excesso, carboidrato, gente, como eu falei aqui, pão, macarrão, bolo, bolacha, essas coisas todas viram açúcar, né? No processo de metabolização do organismo. Então, se você consome glicose em excesso, essas fontes de carboidrato em excesso, o seu corpo ele vai ter fontes de energias rápidas. E aí, o que acontece? Toda hora, você coloca o seu corpo, ele está cheio de glicose no sangue, então ele libera insulina, né? Para poder tirar a glicose do sangue, né?
porque você precisa metabolizar aquilo. E aí você vicia o seu organismo naquilo ali, na insulina toda hora. O seu corpo ele pode desenvolver uma resistência à insulina, que leva àquela síndrome metabólica que eu falei no início, entendeu? E as proteínas, diferentemente, né, da glicose, quando você consome uma dieta mais rica em proteínas, a proteína ela é uma molécula grande, né, diferente da glicose. Ela é uma macromolécula. Então, o corpo ele precisa de gastar mais energia para poder quebrar uma proteína. Então, ele gasta mais calorias. Então, toda vez que você consome proteína, o seu corpo ele vai demorar a digerir aquela proteína. Ele sente que você está mais satisfeita, você sente menos fome, você come menos. Porque a glicose, como você metaboliza ela muito rápido, logo você vai ter fome de novo. E aí você come mais glicose. Aí logo você tem fome de novo, aí você come mais glicose. E essa glicose, ela também vai ser armazenada e depois ela pode virar gordura, né? E por último, a última fonte de energia é a gordura. Então é por isso que é difícil a gente conseguir queimar a gordura. Às vezes as pessoas fazem dieta de qualquer jeito, uma dieta da cabeça dela, e ela às vezes perde massa muscular, porque depois da fonte de energia glicose, o que a gente começa a queimar? Proteína. E às vezes não consegue queimar gordura. Então, por isso, quem quer perder gordura tem que aumentar o consumo de proteína, que vai ser a fonte de energia. Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu estou falando rápido por causa do tempo, tá? Então, vamos lá. Aqui são os tipos de suplementos que existem no mercado. Eu destaquei esses aqui, esses 4, porque são os que a gente tem na Novilife, tá? Então, os hiperproteicos aqui, a gente tem como exemplo o Shake, a Plus Protein, depois eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Mas bem rápido mesmo. O Whey, Skin Flex e os termogênicos, Detox Tia, o Energy Tia também, Goji, Self Detox, antioxidantes, a gente tem o Ômega 3 que também é antioxidante, o Goji, Self Detox, o Detox Tia, polivitamínicos, ali a gente tem o Vita Day, o Shake também, né, rico em todas as vitaminas e minerais, e o Osteo também, que ele é bem completo, né, é 4 em 1. Aqui é uma foto, né, só para exemplificar os nossos suplementos aqui, hiperproteicos. Vou falar rapidão, só para me saber quanto tempo que eu ainda tenho. Mais 20 minutos. 20? Tá. Deu magro. 25. Oi. 30? Uau! Ok, vai. A gente falou 5 horas. Pode ir, Vamos lá. Então tá, os shakes, todo mundo já sabe aqui, né, que ele tem todas as vitaminas, minerais, tem 10 gramas de proteína e ele tem a whey protein também, isolada, os nossos shakes aqui. O whey, todo mundo sabe também, serve para ganho de massa magra, né, principalmente para quem está fazendo atividade física. O nosso whey, ele vem na formulação concentrada e isolada, isso significa que a absorção dele é muito rápida, então você pode consumir antes e após o treino, tá? Então ele é pré e pós-treino, para ganho de massa muscular e também para recuperação do músculo. Porque quando você faz atividade física ali, principalmente de carga, né? Você está provocando ali micro-rupturas no músculo. Então gera um processo inflamatório ali. E o whey vai contribuir para recuperar aquele músculo, tá bom? Ele é 24 gramas de proteína, que é muita coisa. Já tem BCAA na fórmula, que BCAA é o quê? É um complexo de aminoácidos, tá? Que também vai interferir ali na composição da massa muscular. E os diferenciais do nosso shake e do nosso whey, os dois são zero açúcar, e zero mesmo, zero frutose, que outras marcas que a gente tem hoje no mercado, elas têm açúcar, têm a frutose, então diabéticos não podem consumir, né? No nosso caso aqui, os dois não têm. E também, fora isso, eles não têm glúten, né? Como vocês já sabem, o nosso shake também não tem colesterol. E o whey aqui, a versão feminina, ele tem também 7 gramas de colágeno na formulação. Então tem muitos homens que acabam preferindo o feminino e não tem nenhum problema nisso, tá, gente? Porque realmente o colágeno ele vai fazer toda a diferença aqui. Que o colágeno, como eu coloquei ali, ele também é uma proteína, tá? Às vezes as pessoas acham que é vitamina, mineral, mas não. O colágeno ele é uma proteína que ela está presente onde? Na pele, tecido conjuntivo
e músculo. Então, o colágeno ele também ajuda para quem quer ganho de massa magra e ele também vai ser fundamental para quem está perdendo peso, para a questão de evitar a flacidez da pele, tá? Mas falando aqui em fonte proteica, né? Um diferencial do nosso Skin Flex, nosso colágeno, é que além dele ser zero açúcar, que muitos aí em farmácia têm açúcar misturado, isso é muito bom falar com o cliente, viu, gente? Porque o que vai ser o seu fechamento de venda, sendo que colágeno existe de outras marcas? Existe. Mas o que vai ser o seu fechamento? Vai ser o diferencial da nossa empresa. A gente tem produtos de altíssima qualidade, com uma tecnologia mais avançada do que a maioria dos produtos que estão aí nas farmácias. Então a gente tem que ter esse conhecimento do que é o diferencial para eu poder fechar a venda com o meu cliente. Então no caso ali do colágeno, por exemplo, ele é zero açúcar, já é ponto para o nosso aqui. Segundo lugar, ele é em cápsula. A maioria dos de farmácia é em pó, então tem gosto e ninguém, né? E fora isso, o terceiro diferencial, olha ali, ó, ele tem vitamina C na formulação. E por ele ter vitamina C, além dele ajudar na questão de, né, ser antioxidante, ele também vai contribuir na biossíntese desse colágeno. Ou seja, ele interfere diretamente na produção do colágeno. Além de suplementar o colágeno, ele ainda vai estimular a produção endógena do seu organismo. Entendeu? E os outros não fazem isso. Fora isso aqui, a nossa Plus Protein, né, que é a proteína isolada da soja, também aqui não tem açúcar, não tem glúten. O que essa proteína da soja faz? Além da mesma coisa dos outros, né, porque é uma oferta de proteína, então ela vai auxiliar tanto ali na questão de saciedade, né, como eu expliquei lá no início, vai ajudar na questão da composição da massa muscular. Fora isso, ela vai interferir ali numa melhora da força cardíaca, porque o nosso coração ele é feito de músculo. Então, a proteína ali da soja, ela contribui para essa força muscular cardíaca. Então, aumenta a contratividade do seu coração, melhora a quantidade de sangue ofertado. Então, melhora todo o seu condicionamento físico. Fora isso, para as mulheres, a proteína da soja, ela também acaba ajudando, ali quando a mulher chega na menopausa, ela acaba ajudando como um substituto da parte hormonal, sabe? Porque ela estimula ali o estrógeno. Então, tudo isso são benefícios de uma dieta com maior volume de proteína. Cadê o negócio? Gente, eu fui separando dessa forma porque eu acho que fica melhor para todo mundo entender, tá? Então, a proteína lá atrás, ela vai ser importante tanto para ganho de massa, mas também para quem quer emagrecimento, porque às vezes as pessoas indicam só os termogênicos, achando que os termogênicos são para emagrecimento e que a proteína não, é só para ganho de massa magra. Mas na verdade a proteína ela contribui muito para você perder peso, para você queimar calorias, tá? Ela é fundamental, na verdade. Então aqui os suplementos termogênicos que a gente tem são esses aqui, e aí os diferenciais que a gente tem da nossa marca. O nosso Detox Tea aqui, ele é um composto, né, com chá verde, chá branco, couve, berinjela, romã, várias substâncias aqui que são, além de termogênicos, também são antioxidantes, que eu vou mostrar mais na frente, são anti-inflamatórias, contribuem para o emagrecimento, porque, justamente por ser termogênico, o que é isso? Ele acelera a queima de gordura no nosso organismo, e esse aqui especificamente, ele ainda tem mais uma vantagem de ter um efeito diurético. Esse efeito diurético, ele contribui para você eliminar líquido do corpo. Para pessoas que têm excesso de líquido no organismo, que costumam reter mais líquido, principalmente mulher, ele é fundamental. Inclusive, também, ele ajuda no controle da pressão arterial. Então, pessoas que você conhece aí que tem pressão alta, ela vai ter muito benefício do uso desse chá. Né? De repente, com o uso contínuo, ela pode começar, claro, com a orientação médica, a reduzir a quantidade de medicamento. Aí a gente tem o Energy Tea também, que ele tem cafeína, né? Que é chá preto, pó de guaraná e chá verde. E por ter chá verde e a cafeína, ele é um termogênico que também vai acelerar o seu metabolismo
e vai contribuir para essa queima de gordura. Da mesma forma, o gooseberry, que além de ter esse efeito termogênico, ele também vai ter benefício no organismo como um todo, que ele vai melhorar a saúde dos olhos, ele é rico em vitamina C, então ele tem essa função antioxidante também, anti-inflamatória, ajuda a regular os níveis de glicemia no sangue. Então, para indivíduos que têm diabetes ou que tem história de diabetes na família, é fundamental que use esse suplemento. A gente tem ali também, e fora a questão de fibras, né? Que a gooseberry é muito rica em fibras, então contribui para a função intestinal, para uma melhora da função intestinal. Ali a gente tem um self-detox que, na minha opinião, é o melhor suplemento que a gente tem. Ele e o ômega 3 empatam. O self-detox, ele não é só termogênico, como as pessoas pensam que ele é só para emagrecimento, só para queimar gordura, eliminar gordura. Não, ele tem benefícios no organismo inteiro. Ele tem o quê? A composição dele é o quê? Selênio, o zinco e a vitamina C. O zinco, além dele melhorar, né, parte de cicatrização, pele, antioxidante, ele melhora todas as funções cerebrais. O zinco, ele está presente nas sinapses químicas, né? Então ele vai interferir até nos seus impulsos nervosos, ele vai diminuir a questão de depressão, melhora a sensação de fadiga, ele ajuda, juntamente com o selênio, a liberar no seu organismo aquele hormônio que a gente conhece como o hormônio do bem-estar, que é a serotonina. Então você tem uma melhora, né, de humor. Então você acaba diminuindo por consequência a depressão e fadiga. E também ele vai influenciar no emagrecimento, sim, porque o zinco juntamente com o selênio, ele vai interferir no hormônio que chama grelina. Deixa eu ver se eu coloquei. Olha ali para vocês verem. Que diminui o apetite. Então ele dá uma maior sensação de saciedade. E, além disso, também ele diminui a vontade de comer doce. Justamente por aquilo que eu falei, a mesma coisa da proteína, que a proteína faz. Vocês lembram que no início eu falei? Por te dar maior sensação de saciedade, o seu cérebro entende que você está satisfeito, então você não fica procurando ficar comendo ali toda hora, beliscando, sabe? Porque quando você faz isso é porque você está com baixa de energia. Então aqui ele vai estimular esse hormônio grelino, né? Então dá a sensação de saciedade e ajuda a eliminar a gordura também por conta desses motivos. Isso aqui são curiosidades, eu vou passar por causa do tempo, tá, gente? Quem quiser depois, né, o material, pode estar me procurando. Aqui dos antioxidantes eu já falei desses 3, então vamos falar aqui do ômega 3. Ele também é considerado antioxidante, né, gente? Então, o ômega 3, que é um ácido graxo essencial, é uma gordura boa. Esse ácido graxo, a gente não consegue, né, na alimentação, no nosso dia a dia, suprir toda a nossa necessidade do nosso organismo de ômega 3. Onde que ele é encontrado? Encontrado em salmão, tem castanha, linhaça, oleaginosos, como eu falei lá no início, e alguns atuns também. Só que salmão e atum, de preferência, né, principalmente de águas profundas geladas, como você sabe, que se alimenta exclusivamente de plâncton. Então, o ômega 3 nacional, que são de peixes de origem de cativeiro, eles se alimentam de ração. Então, eles não contêm a quantidade de ômega 3 que é a ideal, né, que o nosso corpo precisa, praticamente nada. E aqui, o nosso ômega 3, ele é 1000 miligramas, que é o que é recomendado pela Anvisa. E, além disso, um diferencial da nossa marca em relação às outras é que o nosso ômega 3, ele não contém gordura saturada e colesterol. E a maioria dos que a gente encontra nas farmácias tem, se você olhar lá atrás, assim, na tabelinha, você vai ver lá, tanto de gordura saturada, tanto de colesterol, que é a gordura ruim. Então a pessoa, ela se engana, né, achando que está consumindo ali um ômega 3 de qualidade, porque ela, às vezes ela compra pelo preço e não necessariamente, né? A gente sabe que aqui o nosso tem maior qualidade e pureza, né? O que o ômega 3 ajuda no nosso organismo? Além, né, de ser um antioxidante, a gordura boa, ela compõe, o ômega 3 ele compõe 30% da membrana
das células neurais, ou seja, tudo o que o nosso cérebro, né, faz, todas as funções cerebrais, vão precisar que você tenha uma alimentação rica em ômega 3. Ele é essencial, o nosso corpo não produz. Então, se você não consumir da alimentação, da suplementação, você não vai ter, você vai ter essa carência nutricional. E para a gente consumir a quantidade de ômega 3 recomendada diária, a gente teria que comer mais de 2 kg de salmão por dia. Isso é barato? Isso é viável? Quem come 2 kg de peixe por dia, né? É muito inviável. Então a suplementação do ômega 3 ela é obrigatória, desde criança até idoso, né? Vai contribuir ali para a lubrificação dos vasos sanguíneos, impedindo que se formem trombos para gerar um infarto, que eu falei lá no início, que é o maior causa de morte. Também evita o AVC, que também é um estupro circulatório. Então ela vai interferir, ele vai interferir nisso aqui. Fora isso, ele, não vou falar tudo, tá, gente? Mas uma coisa que às vezes não passa percebido por nós, é que ele também estimula a produção do líquido articular. Então, pessoas que têm dores articulares, que têm artrose, artrite, doenças crônicas articulares, artrite reumatoide, falta líquido na articulação que permite o deslizamento fácil, né, da articulação, sem dor. Né? Então, por falta desse líquido, um osso fica raspando no outro, gera desgaste, que gera uma inflamação, que gera dor. Então, o ômega 3 ele contribui para aumentar a produção desse líquido. Isso aqui também eu vou passar, tá, gente? Por causa do tempo. Aqui a gente tem os suplementos polivitamínicos e minerais, que, como eu falei lá, né, a gente tem o VitaDaily, o nosso shake, o Ostel. O shake eu já falei um pouquinho dele. O VitaDaily, vocês sabem que ele tem todas as vitaminas que a gente precisa, A, B, C, D, todo o complexo B, D, E, K, ferro, zinco, manganês, todos os minerais também que a gente precisa. Na proporção ideal, que é recomendada pela Anvisa, tá? E um diferencial enorme do nosso VitaDaily para os demais é o preço. Porque o nosso VitaDaily ele é mais barato do que aquele Centrum, que é mais de 100 reais. Então, e a quantidade também, se você pegar e comparar, né, o Centrum, por exemplo, que é outra marca, com o nosso, você vai ver que o nosso ainda tem mais do que essa marca aí mais famosa, né? Falando um pouquinho, gente, o VitaDaily, ele também é indicado para todas as pessoas, né? Porque hoje ninguém consegue consumir 6 porções de frutas, como a Aline falou aqui no início, 6 porções de vegetais todos os dias. É muita coisa, só pessoas muito organizadas. Tem as pessoas que conseguem, mas é raro. É pessoa muito organizada com a alimentação e acaba sendo caro, né? E acaba demandando tempo no preparo do alimento. E aqui, todas as crianças que não se alimentam direito, nós adultos também com essa correria aí, estresse dia a dia, idosos que já têm aquela perda mineral, como eu falei, quem está fazendo atividade física, fundamental, principalmente por conta do potássio, né, que quando você faz atividade física, você no suor ali você está eliminando muito potássio, você acaba ficando propenso a ter cãibra, né? Então o VitaDaily ele vai ajudar muito nesse sentido. Falando um pouquinho do Ósseo Defense, a gente sabe que ele é um suplemento de cálcio, magnésio, vitamina D3 e AK2. Gente, esse nosso suplemento, ele já é por si só um diferencial de mercado, porque não tem no mercado um suplemento de cálcio que seja tão completo como o nosso. Geralmente tem só de cálcio ou só de cálcio e vitamina D3, às vezes vem cálcio e vitamina D2, que nem é recomendada, e não tem associado ao magnésio e à vitamina K2. Por o nosso ter esses 4 elementos fundamentais, ele está na composição ideal. Então, significa o quê? Que se você suplementa só o cálcio, o seu organismo ele não vai conseguir absorver no intestino o cálcio, ele vai ser eliminado. A vitamina D3 é fundamental nesse processo de absorção do cálcio no organismo. Para você absorve. E se você não suplementa junto o magnésio e a K2, o que vai acontecer com esse cálcio? Ele vai ficar circulante nas artérias e acaba se depositando nas artérias. Alguém já ouviu falar em calcificação de artéria? Né? Que é um problema que leva a outros problemas cardíacos, né? Graves.
e a pessoa acaba tendo que internar para desobstruir aquela artéria. Então, ele, por ter o magnésio H2, ele vai contribuir para que esse cálcio ele seja retirado da corrente sanguínea e seja depositado em ossos e dentes, que é o lugar dele, né? Então, ele está na formulação ideal. Olha para vocês verem aqui, são outras funções do cálcio, porque geralmente a gente acha que o cálcio serve só para osso, né? E não, ele serve também, né? É importantíssimo para contração muscular. E não só o cálcio, o magnésio também. Então a gente tem ali os dois que vão ser importantíssimos para a contração muscular, né? O efeito de relaxamento, contração e relaxamento. E para a coagulação sanguínea também vai interferir, e a vitamina K2 também, junto, associado a isso, você consegue, né, ter o efeito da coagulação sanguínea. Função enzimática, para os processos enzimáticos é necessário ter o cálcio no metabolismo. Transmissão nervosa também, fortalecimento dos ossos, como todo mundo já sabe. Isso daqui, deixa eu ver se é essa curiosidade que eu ia falar. Não, isso aqui já é outra coisa. O benefício do cálcio em relação também a você perder peso. Porque olha para você ver, o cálcio, se você, olha ali, ajuda na manutenção do peso corporal. A deficiência desse cálcio, ela vai liberar o hormônio da paratireoide, que está aqui junto com a glândula tireoide, que vai estimular os ossos a liberar o cálcio para poder manter um equilíbrio, uma homeostase, né? Só que aí, esse hormônio da paratireoide, ele também estimula a produção de gordura, né? E isso vai impedir a quebra, impede a quebra da gordura. E isso pode fazer com que você desenvolva ali uma obesidade. Então, olha para você ver, tem pessoas obesas que às vezes não é nem por conta da alimentação. Tem gente, vocês já ouviram alguma pessoa que é obesa e fala assim, não, mas a minha alimentação é toda certinha, eu não entendo por que né, eu não consigo perder peso, eu ganho muito peso e tudo. Ela pode estar com deficiência de cálcio, né, que ele é fundamental nesse processo, tá? Então é muito importante. E as pessoas, elas adultas, né, a gente não consome leite mais, né, e não é necessário justamente também porque esses leites aí de caixinha, tudo, eles têm muito conservante, então eles acabam fazendo mal à saúde. Então a gente precisa do cálcio em suplementação. Em relação às vitaminas e minerais, que eu falei ali, o nosso VitaDaily, ele é fundamental também por esses motivos aqui. Além da nossa alimentação ser insuficiente, como eu falei, o solo do Brasil hoje, ele é um solo pobre em nutrientes, né, por conta de várias coisas que, né, já foram colocadas ali, muita praga, então muito agrotóxico, várias coisas que empobreceram o solo brasileiro. Então, os vegetais de hoje, eles não são como antigamente, eles têm menos nutrientes, né? Então já diminui a quantidade de nutrientes na nossa alimentação. E fora isso, a perda de nutrientes no preparo desses alimentos, que às vezes preparado de maneira inadequada, tem uma perda grande. Mesmo você fazendo tudo direitinho, no cozimento ali, você perde vários minerais, né, no preparo do alimento com fogo, com aquecimento. Então a suplementação, ela é fundamental. Aqui, só para falar um pouquinho da parte de cosméticos, é rápido agora, eu já estou no fim, tá, gente? Falando um pouquinho da saúde da nossa pele. Então eu coloquei aqui a babosa, né? Os nossos cosméticos aqui, vários deles têm babosa, né? Como exemplo, a gente tem os hidratantes, né? A gente tem o gel dental, o anti-age, esses mesmos, né? Tem babosa. O que é a babosa? Lá está escrito como aloe vera, tá? É a mesma coisa. É uma planta, né, com vários efeitos medicinais muito importantes. Então, para a pele especificamente, ela contribui muito para a hidratação profunda dessa pele, até tratamento de queimaduras, então reparação ali, né, como eu coloquei, reparação tecidual também, prevenção do câncer, ação anti-inflamatória e antioxidante também, porque a nossa pele, quando a gente fala antioxidante, eliminar aqueles radicais livres que são liberados por substâncias tóxicas, por cigarro, por algumas substâncias tóxicas que vêm da alimentação, poluição. Então a gente está em contato com substâncias tóxicas que liberam radical livre na nossa circulação o tempo todo. Então quando a gente fala em antioxidante, a gente está falando em algo que elimina isso.
então que contribui para a recuperação da nossa pele e dos nossos vasos sanguíneos, né? Então diminui também o envelhecimento precoce. A ureia, que está presente ali no nosso kit spa, o nosso esfoliante e o nosso hidratante base de ureia, eles têm 10% de ureia, aquele que é o de ureia e cacau. Essa concentração é a ideal recomendada pela Anvisa. Essa ureia, gente, ela permite uma hidratação profunda, mais ainda do que a aloe vera, uma hidratação até a terceira camada da pele, promove uma recuperação de todos os tecidos, interfere na reparação tecidual e cicatrização. Então, ela serve tanto para aquelas pessoas que têm a pele muito ressecada, quanto também para pessoas que às vezes têm... Vocês já viram aquelas pessoas que ficam muito tempo deitada e que a pele começa a ferir, a abrir? Tudo, escaras, exatamente, Cris. Então, a ureia, ela é fundamental para esse processo de cicatrização, de recuperação desse tecido. Um creme à base de ureia, então é claro que você não vai passar ali na ferida, né? Mas você passa na prevenção dessa ferida, tá? Eu tô falando isso já no caso de mais avançado, mas para todos nós, ela vai contribuir para a recuperação da nossa pele. E principalmente que a pele está em contato com muita poluição que acaba prejudicando a saúde da nossa pele, né? E fora as condições nutricionais também. Então, essa ureia 10% do nosso produto é um diferencial enorme, porque hoje produtos hidratantes que tenham ureia em sua composição, vocês podem pesquisar, eles custam mais de R$100, R$120, um hidratante pequeno que contenha ureia 10%. E o nosso, deixa eu ver se ele está aqui, olha para vocês verem. Toda vez que eu chego com esse produto aqui, eu vendo, porque a qualidade dele é fantástica. Então são 200 ml de um hidratante que contém 10% de ureia, que é a recomendação da Anvisa, com todos esses benefícios aqui por R$ 69,00 para o cliente. E a metade para a gente. Então, assim, é fantástico esse produto. Protetor solar, se falando em pele, né, a gente não pode nunca deixar de falar da proteção solar, que hoje, né, o índice de câncer de pele é altíssimo e, às vezes, por desconhecimento, né, da população, geralmente as pessoas passam protetor solar só quando vai à praia, quando vai ao... só quando elas vão ficar expostas realmente a um maior período de tempo no sol. Mas o ideal é que a gente passe todos os dias e não só no rosto, né? As mulheres, elas se cuidam mais, mas às vezes a gente pega e passa só no rosto. E ele precisa ser passado em todas as áreas que vão ficar realmente descobertas, né? Os braços, mãos, enfim, pescoço, né? E o nosso protetor solar, os nossos, né, que tem fator 30/50, eles não têm óleo, né? Que é uma grande vantagem, então você pode passar no rosto. E eles já têm na formulação a vitamina E, que a vitamina E, ela contribui muito para a saúde da pele, né? Pele e mucosas em geral. E se falando em pele também, a gente relembra aqui do Skin Flex, que é o nosso colágeno, que ele também é considerado nutricosmético. Além de nutrição, ele também vai funcionar como um cosmético ali na recuperação da pele, evitando estria, evitando flacidez, contribui para a saúde da nossa pele, né? E é isso, gente. Então, eu espero que tenha acrescentado para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Quem gostou faz barulho! Ela é pontualíssima, você vê? Rapaz, não, fica em pé aí, fica em pé.